Olá, povo abençoado, graça e paz a todos. Queridos, eu estou passando onde quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem, mas que tem uma grande importância. Seria de extrema importância que você ouvisse, porque eu tenho a certeza que se você ouvir atentamente os mínimos detalhes desse simples versículo, certamente vai fazer toda a diferença na sua vida. Também você vai perceber aqui, à luz das Escrituras, como o adversário ele consegue enganar ou induzir as pessoas a errarem, mesmo estando dentro da igreja, na presença de Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 7, aonde assim está escrito: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Queridos irmãos, o adversário, ele convence as pessoas a seguirem ou traçarem, o seu próprio destino, convencendo as pessoas de que elas, mesmo estando dentro da igreja, elas têm que viver a sua vida. Como eu particularmente falando, já ouvi muitas pessoas dizer: pastor, eu tenho que viver minha vida. O fato de eu ter aceitado Jesus não significa que eu não tenho que viver, de fato. Porém, quando se trata de andar com Cristo, essa vida que tínhamos antes, a gente temos que matar a mesma, porque é o próprio Jesus que diz que quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós não temos que, propriamente falando, viver a vida que tínhamos antes. Pelo contrário, tem que haver uma substituição, abrir mão de quem éramos e viver a vida de Cristo, que é a nova criatura em Cristo Jesus. E é o que diz nesse versículo: o que para mim era lucro, considerei perda, por causa de Cristo. Ou seja, aonde o apóstolo dos gentios, ele achava que estava no lucro, na verdade ele estava se destruindo, queridos. Aquilo que parecia ser vantajoso, nada menos era do que destruição na vida dele mesmo. Quantas pessoas estão assim dentro e fora da igreja, vivendo sua própria vida, e infelizmente muitas pessoas elas acham que estão lucrando, elas acham que estão na vantagem. Há pessoas que elas pensam que estão arrebentando, quando na verdade a vida, o mundo, a escravidão que está arrebentando com muita gente, e muitas pessoas não se deram conta ainda. Alguém, por exemplo, que está andando segundo a mentira e não segundo a verdade, está trocando Cristo pelos refúgios, como a Escritura vai nos mostrar aqui a seguir. Alguém que está andando em companhias erradas e está deixando de lado a companhia do Espírito Santo, está trocando Cristo pelos refúgios. Alguém que está andando na dureza do coração, em vez de abrir o coração para Cristo, está andando segundo os refúgios do mundo e não segundo Cristo. É onde algumas pessoas o adversário convence, algumas não, eu diria a maioria. Também não vou generalizar, mas infelizmente a maioria. Aonde a maioria acha que está lucrando, está se destruindo por meio da vaidade, se destruindo por meio da ignorância, como no caso do apóstolo Paulo. Ele era ignorante, ele era alguém mal temperado. O apóstolo Paulo, ele era rebelde, tanto que ele perseguia a igreja de Deus. Ele próprio diz isso, que ele perseguia a igreja, era rebelde, ele estava se destruindo com as próprias mãos. Ao haver dele, o adversário convencia de que ele estava na razão, o adversário convencia de que ele estava na vantagem, o adversário convencia de que ele estava lucrando. Como a pessoa que anda na vaidade, que frequenta lugares indevidos, que anda na companhia de pessoas erradas, que não vivem a mesma fé que você, alguém que anda na dureza do coração, alguém que é infiel, alguém que não anda segundo Cristo. O adversário convence de que a pessoa está na razão, de que a pessoa está no lucro, na vantagem. Só que na verdade essas pessoas, elas estão se destruindo com as suas próprias mãos. A pessoa que até vai na igreja, só que o interesse não é Cristo. O interesse às vezes é uma porta de emprego, o interesse muitas vezes é uma paquera, o interesse muitas vezes é a prosperidade financeira, não é Cristo. O adversário convence as pessoas, e aí elas começam a trocar Cristo pelos refúgios.
mesmo estando na presença de Deus. Parece estar lucrando, parece estar na vantagem, parece ser algo vantajoso, parece ser lucrativo, mas na verdade é armadilha, é laço, é arapuca. Eu estou dizendo a você que está me ouvindo, seja você crente ou não, cuidado com determinadas coisas que parecem bom, que parece vantajoso, que parece, apenas parece que você está no lucro. Será que está no lucro mesmo? Será que você de fato está ganhando? Será que você de fato está na vantagem? Porque se você está vivendo a sua própria vida e não a vida de Cristo, eu vou lhe dizer, você não está no lucro coisa nenhuma. Você está perdendo e acha que está ganhando. É que o adversário convence as pessoas que elas estão na vantagem. Só que na verdade elas estão perdendo. Elas não estão no lucro. Na verdade elas estão no prejuízo. Espero que você não seja uma dessas pessoas. O que para mim era lucro, o que para ele era lucro. Tem muita gente que acha que está no lucro. Eu estou vivendo a minha vida, eu estou lucrando, estou aproveitando. É porque eu tenho que curtir. É porque eu tenho que aproveitar, porque eu tenho que viver. Não, não tem que viver a nossa vida. Não está escrito em Romanos 8? Com efeito, condenou Deus o pecado na carne. Então, se eu vivo a minha vida, humanamente se falando, eu vou estar alimentando a minha natureza humana de um jeito ou de outro. E se eu estou vivendo a minha vida e não a vida de Cristo em mim, eu estou alimentando o pecado, vou estar alimentando a maldição em mim mesmo. Se eu estou vivendo a minha vida, eu estou dizendo que aqueles que estão vivendo a sua vida, acham que está aproveitando, que está curtindo, que está lucrando, você está alimentando a maldição em você mesmo. Você que está vivendo a sua vida, achando que você está na vantagem. A pessoa que bebe, por exemplo, a pessoa que usa algum tipo de substância, a pessoa que está na presença de Deus é mal temperada como um Paulo era, é ignorante, é rebelde. A pessoa que está na presença de Deus, mas é desobediente à palavra. Você está alimentando maldição em si mesmo. Porque Paulo achava que ele estava no lucro, que para mim era lucro. Isto considerei perda por causa de Cristo. Ou seja, a ignorância da parte dele, a rebeldia da parte dele, fazia com que ele achava que estivesse na vantagem, só que na verdade ele estava se destruindo com as próprias mãos. Até que ele foi resgatado. Ao versículo 8, sim, deveras, considero tudo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Veja que a partir do momento que ele passou a ter o conhecimento, ele se deu conta, o próprio Cristo convenceu ele, o Espírito Santo, que aonde ele achava que estava na vantagem, aquilo que parecia bom, aonde parecia que ele estava lucrando, aonde parecia ser algo lucrativo, aonde parecia ser algo vantajoso, na verdade era arapuca, era laço. Ele estava se destruindo com as próprias mãos e não percebia. Parecia bom. Quantas pessoas estão trocando Cristo por outras coisas? No caso de Paulo é porque até então ele não conhecia. Então ainda há um desconto porque ele não conhecia. Diferente de hoje. Hoje eu diria que a maioria, se não quase todos, conhecem a Cristo. Só que conhecer é uma coisa, andar com Ele é outra coisa. Porque embora, como eu falei, muitos conhecem, mas têm trocado Cristo por outras coisas, pelos refúgios, como vai nos mostrar aqui no final. Trocado Cristo pela vaidade. Muitos trocam Cristo pela paquera. Outros trocam Jesus Cristo pelo mundo. Outros trocam a companhia do Espírito Santo para andar na companhia de outras pessoas. Outros trocam Jesus Cristo porque recusam estar na igreja para estar em lugares errados, lugares indevidos. O que não falta são pessoas que estão substituindo Jesus Cristo pelo mundo ainda, pelo pecado, pela velha criatura, por aquilo que atrai, por aquilo que parece bom, por aquilo que parece vantajoso, que parece lucrativo. Só que na verdade não tem nada de vantajoso. Não tem nada de lucrativo. São pessoas que dentro e fora da igreja estão se destruindo com as suas próprias mãos, estão alimentando maldição na sua vida própria, dentro de casa, na família, no casamento, nos negócios, e não percebe. Ou seja, acúmulo de maldição na vida de muita gente, porque estão trocando Cristo pelas coisas indevidas da vida. Acha que o viver a vida é aproveitar, está lucrando, está na vantagem, está se destruindo e não percebeu ainda. Como ele disse, sim, deveras, considero tudo perda
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A pessoa que anda na rebeldia, por exemplo, a pessoa que anda na vaidade dos pensamentos, a pessoa que não muda, a pessoa que está na presença de Deus, mas ela não deixa a ignorância, não deixa a vaidade, a pessoa que está na presença de Deus, mas continua vivendo os maus costumes, a velha criatura, não deixa o vício, não quer ser submissa a Deus, acha que está tirando vantagem, está se destruindo com as próprias mãos, está dentro da igreja se destruindo e não percebe. Aí ele finalizou dizendo: por amor do qual perdi todas as coisas. Veja, por amor do qual perdi. Quando ele fala perdi, não é que ele perdeu, é que ele abriu mão das coisas velhas, é que ele abriu mão de quem ele era, ele abriu mão das coisas que ele vivia, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Ou seja, as coisas que ele deixou para trás, as cadeias das quais ele se libertou, as algemas das quais ele se livrou, é a velha criatura, os maus costumes, as coisas erradas que ele fazia, é a pessoa errada que ele era. Ele disse que abriu mão de todas essas coisas por amor, no versículo 8, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Ou seja, ele abriu mão de todas essas coisas para ganhar Cristo, porque todas essas coisas que ele abriu mão, ele chama de refúgio. E o que é que estava sendo destruição na vida do apóstolo Paulo? O que parecia ser lucrativo, na verdade era refúgio. O que parecia vantajoso era refúgio. O que parecia bom, na verdade era armadilha. Então cuidado você que me ouve do outro lado, espero que não, mas certamente há muitas pessoas me ouvindo agora, que têm substituído, feito uma troca, têm trocado Jesus Cristo por outras coisas, pessoas que estão dentro e fora da igreja, trocando Jesus pelos refúgios, deixando Jesus de lado pelos refúgios, deixando Jesus de lado por aquilo que na verdade está sendo maldição na sua vida própria. Ele disse que ele abriu mão de todas essas coisas para ganhar Cristo. Para ganhar Cristo, nós temos que abrir mão dos refúgios da vida. Há uma escolha, ou Jesus Cristo ou os refúgios. Eu não posso abrir mão do meu Jesus por conta da vaidade. Eu não posso abrir mão do meu Jesus por causa da mentira. Eu não vou abrir mão do meu Jesus por causa da ignorância, por conta de um convite que me fizeram para ir em um determinado lugar. Jesus já me convida a estar ao lado dele, a estar em sua casa. Jesus já me convida a andar na companhia do Espírito Santo. Eu não vou deixar a companhia do Espírito Santo para andar na companhia de outras pessoas. Eu não vou trocar o certo pelo errado, como muitos estão fazendo. Eu não vou deixar o certo pelo duvidoso, colocar tudo a perder, como muitos estão fazendo, colocando tudo a perder. Paulo diz que ele abriu mão de todas essas coisas e as considera como refúgio para ganhar Cristo. Veja que para ganhar Cristo, ele abriu mão dos refúgios. E o que era refúgio? Aquilo que parecia bom. O que era refúgio? Que parecia vantajoso. O que era refúgio? Que parecia lucrativo, o que parecia agradável, aquilo em que ele achava que o adversário convencia de que ele estava aproveitando, vivendo a vida dele. Na verdade aquilo era refúgio na vida de Paulo. Ele estava se destruindo com as suas próprias mãos, ele estava sendo maldição para si mesmo, o adversário convencendo que ele estava certo, enquanto ele estava se destruindo e não percebia. Aí no final do 8 ele diz: por amor do qual perdi. Na verdade não é que ele perdeu, está dizendo que ele abriu mão de todas as coisas, e essas coisas que ele abriu mão, que ele deixou para trás, o que ele se livrou, as considero como refúgio para ganhar Cristo. As coisas que ele abriu mão não é que ele perdeu, é porque tinha algo mais precioso esperando por ele, é porque tinha algo melhor, Deus tinha algo melhor para ele. Eu estou dizendo para alguém que está me ouvindo que Deus tem algo melhor para você, melhor e maior. Aonde você não vai perder, aí você vai ganhar de fato. Aonde você não vai estar jogando seu esforço fora, aonde seu esforço vai ser bem recompensado. Porque há pessoas me ouvindo que estão colocando tudo a perder. Tem pessoas me ouvindo que estão jogando tudo fora, está se esforçando à toa, porque está deixando Cristo de lado e se esforçando pelos refúgios da vida. Será que vale a pena você colocar todas as suas forças para conquistar refúgio? Atrás de refúgio? Em busca de refúgio? O que os refúgios vai te acrescentar de bom? Senão maldição. Apenas isso, nada mais. Será que você está na vantagem mesmo? Será que você está no lucro de fato?
Será que está sendo vantajoso abrir mão de Jesus Cristo pelos refúgios da vida? É o que muitos estão fazendo, por causa da vaidade, por causa do pecado, maus companhia, lugares errados, a ignorância, a rebeldia, o não ouvir a voz de Deus, o ser rebelde, andar em caminhos tortuosos, ignorar a palavra, por causa dos refúgios. Tem tanta gente fazendo isso, trocando Jesus Cristo pelos refúgios. E o que você está ganhando com isso? O que os refúgios vai te acrescentar? Cristo vai te acrescentar para salvação. Os refúgios acrescentam para maldição. O que você está em busca? Ou pelo que você está lutando? Será que está valendo a pena de fato? Paulo achava que estava. Achava que estava ganhando. Estava na vantagem. Estava lucrando. Só que na verdade ele estava se destruindo com as próprias mãos. Ainda bem que ele se deu conta. Ele disse que as coisas que ele perdeu, que ele abriu mão, considere como refúgio para ganhar Cristo. Então, para ganhar Cristo, tenho que abrir mão dos refúgios. Se eu quero conquistar Cristo, se eu quero ganhar Cristo, tenho que abrir mão dos refúgios primeiro. É uma escolha, ou Jesus Cristo, ou os refúgios. Eu finalizo alertando a muitas pessoas que estão me ouvindo. Cuidado, cuidado e cuidado, para que você não esteja deixando Jesus Cristo pelos refúgios da vida. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço a todos em nome de Jesus.